Seguimos neste EAD sobre os exercícios espirituais inacianos. Estamos na terceira etapa dos exercícios espirituais, ainda na meditação sobre a morte. Queria propor-lhes uma reflexão. Como eu gostaria de morrer? Nossa, Padre, não seja tétrico. Mas exercícios espirituais inacianos, essas meditações, elas vêm à tona. Eu disse na meditação passada que são talvez realidades que eu não gostaria de refletir. Mas Santo Inácio de Loyola trazia isso para os seus fiéis e colocava os seus fiéis cara a cara com Deus, cara a cara com essas reflexões. Eu me lembro que o meu primeiro exercício espiritual que eu fiz, faz tempo já, eu tive a graça de que o padre estivesse pregando sozinho para mim. E quando chegou nessa fase dos exercícios espirituais, nessa terceira fase, o padre me disse assim: agora vamos meditar sobre a morte, mas sobre a sua morte. Olhando para mim, eu falei: nossa, foi forte. Eu tinha 20 anos. E agora mais ou menos se repete, porque eu estou aqui cara a cara com você, que está neste EAD sobre os exercícios espirituais. Um sacerdote, ele que foi ordenado, e eu, agora na pessoa de Cristo, que quero lhe propor essa reflexão. Como eu gostaria de morrer? Talvez eu diga, eu não queria morrer. Algumas pessoas, elas dizem assim: eu não quero morrer. Eu não quero, não dá, eu quero viver e viver e viver. Tem pessoas, inclusive, que tentam congelar o seu corpo para ver se aquela morte não vem. Pessoas que estão tentando fazer plásticas e mais plásticas para ver se conseguem esticar não só a pele, mas os anos de vida. Mas os anos passam. Tem pessoas que vão usando 1000 recursos para tentar alargar o tempo da sua vida, mas a morte, ela chega quando a gente menos espera. E muitas pessoas me dizem isso: padre, eu não gostaria de morrer. Eu acho que essa atitude não é uma atitude correta. Por quê? Porque você está se enfrentando diretamente com algo que você não pode ter controle. Nós não temos um controle específico sobre isso. Vamos dizer assim, talvez em certas ocasiões Deus permita que a gente consiga alargar um pouco o tempo da nossa vida, mas nós sabemos que algum dia essa morte chegará. Mas ter essa atitude espiritual de dizer eu não gostaria de morrer, essa atitude certamente não é de uma pessoa que está cara a cara com Deus. É uma pessoa que talvez viva de uma maneira imprudente. E quantas pessoas acabam perdendo o sentido da sua vida, ou inclusive entrando em parafuso na sua vida, porque tem essa primeira atitude diante da morte: eu não gostaria de morrer. Uma segunda atitude, ou um segundo modo como eu gostaria de morrer, de repente, sem dar-me conta. Algumas pessoas me dizem isso: padre, eu gostaria de morrer de repente. Eu gostaria que eu nem me desse conta. Recentemente eu estava num avião. Essa história eu sempre gosto de contar nos exercícios espirituais. Já passei por muitas situações. Meu irmão, minha irmã, antes de entrar para ser sacerdote, antes de entrar no seminário, passei por 2 situações onde eu estive cara a cara com a morte. Foram 2 acidentes de barco. O primeiro um pouco mais simples, o segundo um pouco mais complicado, mas o primeiro também me levou a muitas reflexões, porque eu fiquei sozinho em cima do barco, um barco pequeno, no meio da Baía de Guanabara, com um grande navio que vinha na minha direção. Eu não tinha controle, o vento, a tempestade arrebentou com o mastro, com a vela, com o leme, virou o barco. Eu fiquei sem nenhum controle em cima do casco. Eu naquela época não era um católico tão fervoroso, mas eu nunca rezei tanto na minha vida como naquele dia.
Acho que ali eu aprendi a rezar o terço, viu, gente? Porque o que eu rezava... E o segundo acidente já foi num lugar um pouco mais profundo. Mas em todos eles, nessas duas primeiras ocasiões, nossa, eu comecei a dizer, de repente, gostaria de morrer de repente sem dar-me conta, e às vezes acontece isso. Tem pessoas que dizem assim, gostaria de morrer de repente sem dar-me conta. E você, como gostaria de morrer? Nossa, pergunta forte, não? Uma terceira possibilidade, algumas pessoas me dizem assim, Padre, eu gostaria de morrer sem sofrer. Pessoas me dizem, Padre, não importa que eu vou morrer, mas eu não gostaria de sofrer. É outro ponto de vida espiritual. Será que nós estamos livres do sofrimento? Quantas vezes a morte também implica aceitar o sofrimento? E o contrário também vale. Quantas vezes aceitar o sofrimento implica também aceitar a realidade da morte? Sejamos aqui, dentro dessa realidade espiritual, muito sinceros. Nós não podemos fugir deste ponto no final do túnel que se chama morte. E que muitas vezes também Deus vai permitir que eu sofra. Aquele sofrimento tem uma razão. Aquele sofrimento para mim tem uma razão. E não só para mim, para outras pessoas. Como eu gostaria de morrer? Tem uma atitude que eu escutei já de algumas pessoas que me dizem assim, Padre, eu gostaria de morrer, sabe como? Cumprindo a vontade de Deus. Essa é a atitude. Essa é a atitude que nós temos que ter. Essa é a atitude que você tem que ter, que eu tenho que ter. Quando a morte chegue na minha vida, tem que encontrar-me fazendo o quê? Fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus no hoje da minha vida, nesse hoje concreto, a vontade de Deus na minha vida como um todo, mas uma vontade de Deus que se concretiza na vivência dos mandamentos da lei de Deus, dos mandamentos da igreja, do amor ao próximo como a nós mesmos, amando a Deus sobre todas as coisas. Como isso nos ajuda a enfrentarmos realmente com a morte? Porque nós talvez gostaríamos de diversos tipos de morte. Mas a morte principal, ou o melhor modo de morrer, é cumprindo a vontade de Deus. Me chama muita atenção aquele momento onde Santa Teresinha do Menino Jesus está na cama, sem poder levantar-se depois de muito tempo, padecendo de uma doença grave que vai consumindo pouco a pouco o seu corpo. E ela, ali no leito da morte, de repente, ela se encontra naquela passagem, a porta se abre para a eternidade. Meu Deus, quanta paz deveria ter aquela mulher no momento do cumprimento desta profecia, que é a morte. Porque também se cumpre na vida dela na profecia de santidade. Quando Jesus passar, se lembra dessa música do Padre Zezinho? Quando Jesus passar, eu quero estar onde? No meu lugar. Isto é, fazendo a vontade de Deus na minha vida. Não fazendo outra coisa. Eis que venho, Senhor, para fazer a Tua vontade. Eis que aqui estou, Senhor, para que Tu me encontres, realizando a Tua vontade no hoje da minha vida. Ajuda-me, Senhor, que quando chegue esse momento da morte, eu não esteja fazendo outra coisa que cumprindo a Tua vontade. Medite nisso. Leve isso à tua vida. Pergunte-se, como eu posso fazer a vontade de Deus? Como eu posso estar preparado para que Deus me encontre sempre realizando
a vontade de Deus em tudo que eu faço.